jamais a política entraria dentro da igreja, de repente muda essa sua visão, né? E tem ele próprio projeto de chegar à presidência da República. Ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Esses pastores agilizam a liberação de verbas do Ministério da Educação para seus favorecidos. Eu vou entrar nessa campanha dos R$1.000 consagrados ao Senhor. São 1.000 homens e mulheres que Deus já apontou a Deus. Eu sou homem de Deus, cai de joelho, demônio, cai de joelho. E a gente fala agora sobre um escândalo no meio religioso. A moça que terá a imagem preservada se diz uma das vítimas dos supostos assédios sexuais. Um pastor foi preso ontem. De tudo que ele disse para essa menina, usando sempre o nome de Deus para tentar convencer a garota. O bicho vai pegar. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada Machucados pela Igreja. Um assunto difícil, mas extremamente importante e urgente. Nós, nessa série, queremos trazer à tona verdades que estão vindo à tona, verdades que têm controlado e manipulado pessoas ao longo de anos e décadas, verdades que precisam ser compartilhadas. O tema é muito difícil e nós não queremos, como igreja, ser mal entendidos, mal compreendidos. Por isso, eu gostaria de fazer algumas considerações para começar a nossa série. Primeira consideração que eu quero fazer, considerações, vamos lá. Primeira consideração, não é uma série contra a igreja. Se você veio aqui achando que nós íamos falar contra a igreja, você se enganou, porque de forma nenhuma nós nunca falaríamos contra a igreja, porque a igreja pertence a Jesus, a igreja é de Jesus, foi Jesus quem sonhou com a igreja, foi Jesus quem instituiu a igreja. E é interessante que a Bíblia usa uma ilustração, uma figura para comparar a igreja. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo. E mostra que Cristo é o noivo, aquele que deu a vida por isso. Ou seja, não existe nada mais importante para Jesus do que sua noiva. Ele ama sua noiva, ele deu a vida por ela. Então, nós não podemos falar mal da noiva de Jesus. Tem muita gente que gosta de falar mal da igreja. Cuidado, quando você fala mal da igreja, você está falando mal da noiva de Jesus. Agora, por igreja eu não me refiro a denominações, eu não me refiro a prédios, a templos ou a líderes específicos, eu me refiro ao povo de Deus, eu me refiro às pessoas que Jesus ama, aquelas a quem Jesus entregou sua vida e resgatou. Nós somos seu povo, sua família, nós somos a noiva de Cristo. E por mais que a noiva de Cristo passe por momentos difíceis, a noiva de Cristo está sendo transformada e a Bíblia diz que ela vai resistir. Cristo vai proteger a sua noiva até aquele grande dia do casamento, as bodas do Cordeiro. Nós cremos nisso. E nessa série nós vamos falar sobre isso, sobre esse processo em que Deus está transformando a igreja. E somos igrejas imperfeitas, porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas. E nós estamos sendo transformados à sua imagem e semelhança através de um processo. E aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então não é uma série contra a igreja, mas em favor da igreja. Segundo lugar, combater os abusos cometidos na igreja. Nossa ideia com essa série é combater os abusos. Existem abusos sendo cometidos dentro do ambiente da igreja por líderes eclesiásticos, por líderes que estão manipulando pessoas, líderes que cometem abuso espiritual, abuso emocional e inclusive abuso físico. Quando nós lançamos a proposta da série, eu comecei a receber uma série de mensagens e testemunhos de pessoas que sofreram durante anos todo tipo, toda espécie de abuso, inclusive
muitas pessoas que foram abusadas sexualmente por líderes e por pastores. Existem organizações, ONGs no Brasil que foram criadas para proteger, ajudar, restaurar pessoas que foram abusadas sexualmente, para expor os falsos mestres que estão usando os púlpitos, estão usando esse lugar, esse espaço, essa posição para se aproveitar e manipular pessoas. Então nós queremos combater, nós queremos expor aquilo que está errado e precisa ser mudado, combatido. Por isso, existe um livro que se chama Não em Nome de Deus. O autor é o Jonathan Sacks, que é um dos maiores rabinos da história, um gênio, um homem muito inteligente. É um livro incrível. É um livro denso, mas que vai mostrar a violência religiosa ao longo da história humana até hoje. E de onde parte essa violência? Por que existe essa violência? E o Jonathan, ele diz o seguinte: com demasiada frequência na história da religião, as pessoas mataram em nome do Deus da vida, travaram guerra em nome do Deus da paz, odiaram em nome do Deus do amor e praticaram a crueldade em nome do Deus da compaixão. Então existe muita gente cometendo abuso e todo tipo de crueldade em nome de Deus. E as pessoas aceitam, as pessoas se submetem, e a proposta do livro é não em nome de Deus. Chega de usar o nome de Deus para cometer todo tipo de atrocidade. É isso que significa o mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Quantos homens estão usando o nome de Deus para estabelecer um partido político, para dizer em quem você tem que votar e quem você não tem que votar? Jamais aceite que alguém use o nome de Deus para defender assuntos políticos. Jamais aceite. É assim que são cometidos todos os tipos de abuso, não em nome de Deus. Faça o que tem que ser feito, mas não use o nome de Deus, porque essa é uma maneira que os líderes usam para manipular pessoas. Porque em nome de Deus todo mundo aceita, né? Continuando. Ajustar o foco em Jesus e não em homens. Nós queremos te ajudar a ajustar o foco. Porque o problema na história de muitas pessoas que viveram dentro da igreja abusos, é que elas depositaram uma confiança em um líder, em uma pessoa falível, como se ela fosse infalível. E a partir do momento que aquela pessoa caiu, ou demonstrou qualquer falha, ou algum dia cometeu um erro, a fé daquela pessoa desmoronou, porque ela não estava firmada em Cristo, mas em homens. Eu achei interessante que uma mãe chegou para mim essa semana e disse o seguinte: Tiago, eu cheguei para o meu filho e perguntei o seguinte: se o pastor Tiago caísse, cometesse um erro, o que você faria? Esse jovem disse para a mãe: eu sairia da igreja. Então ela virou para o jovem e disse o seguinte: então você nunca esteve na igreja por Cristo, mas pelo Tiago. Deixa eu te fazer a mesma pergunta. O que aconteceria com você? Qual seria a sua atitude em relação à Igreja Red se eu caísse em pecado? Ou qualquer outro pastor e líder aqui? Você sairia da igreja indignado? Se for essa, ou se seria essa a sua postura, eu quero te dizer então que você nunca esteve aqui por causa de Cristo. Você estava aqui por causa de mim. E eu quero te dizer algo bem sério. Não deposite sua confiança em mim. Deposite sua confiança em Cristo. Eu não estou falando em meu nome. Eu falo em nome de Cristo. Certa vez um jovem disse para mim: Tiago, minha ex-namorada disse que eu não sou digno de subir no púlpito. E eu disse: isso, a ex-namorada está certa, você não é digno. Eu também não sou digno. Eu não subo nesse lugar, eu não estou aqui porque eu sou digno. Eu estou aqui porque Cristo deu a vida por mim e me cobriu a minha vergonha, o meu pecado com o seu sangue. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Essa é a razão pelo que eu estou aqui, porque Ele é digno e porque Ele justificou, Ele pagou o preço pelos meus pecados, Ele assumiu a minha condenação e é por isso que eu estou aqui em nome dEle, não em meu nome. Então nós precisamos ajustar o nosso foco em Jesus e não em homens. Quarto lugar, é um convite para deixarmos de sermos crianças imaturas. Porque muitos dos nossos problemas dentro da igreja
são decorrentes da nossa imaturidade. Imaturidade tanto no conhecimento da palavra, quanto imaturidade nos nossos relacionamentos, nas nossas relações. E aí nós temos uma série de problemas e conflitos, e aí a gente fica de bico, sai da igreja, abandona tudo. E aí Paulo escreve uma carta, a carta de 1 Coríntios, e ele diz o seguinte: o problema é que vocês são crianças imaturas, vocês precisam deixar de ser crianças imaturas. Crianças imaturas são levadas por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que falam, acreditam. Vocês precisam comer alimento sólido. Nós precisamos crescer. A ideia da série é que nós possamos crescer, aprender, refletir e amadurecer na nossa postura. E como nós fazemos isso? Através do conhecimento da palavra, a palavra que nos liberta. Então o que nós vamos fazer aqui é trazer a palavra de Deus, a verdade nua e crua a respeito da igreja, a respeito do evangelho e a respeito de todos esses problemas que estamos enfrentando. E o meu desafio para você é: vamos amadurecer, comendo alimento sólido. E quinto e último lugar, a proposta da série é redescobrir o prazer da vida em comunidade. Viver a igreja de Jesus é maravilhoso. Não é fácil. Muitas vezes esse processo de relacionamento, de intimidade, gera conflito. Nós vamos nos aproximando uns dos outros e sendo trabalhados uns pelos outros. Mas quando nós aprendemos a viver num ambiente de amor, de perdão, de reconciliação, nós vamos amadurecendo e nós vamos vivendo uma experiência única de unidade. E é isso que eu quero te convidar a viver e experimentar, a viver uma nova experiência, não no meio de uma igreja perfeita, mas em uma igreja imperfeita, mas com a atitude correta, a atitude de Cristo, uma atitude de se esvaziar, de perdoar, de servir. É isso que nós buscamos nessa série. Então, para começar, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já foi machucado pela igreja? Você já foi machucado? Eu estava tão curioso e essa semana eu lancei essa pergunta no meu Instagram e eu fiquei assustado com o resultado da pesquisa. Muita gente mandou mensagem dizendo: eu não acredito. Porque nós sabemos que pessoas já foram machucadas pela igreja, mas a gente não tem ideia de quantas pessoas são. Eu quero te mostrar, mais ou menos 5.000 pessoas participaram dessa pesquisa. E responderam o seguinte: 79%, quase 80% disse que já foi machucado pela igreja. Significa que uma boa parte, se não a maioria dos que estão hoje nesse local, já foram machucados pela igreja, por alguma situação dentro da igreja, por algum líder dentro da igreja. E talvez hoje você está aqui carregando dentro de si essas mazelas, essas feridas, essas cicatrizes, talvez não tratadas, não resolvidas, que te impediram de experimentar a alegria com Jesus. Existe um livro que foi escrito pelo pastor Alcione, tá? Não é a cantora, é um pastor, o nome dele é Alcione, tá? E o nome do livro é Abuso Espiritual. É um pastor batista, ele também é psicólogo e ele combate os abusos dentro da igreja, a religiosidade. E nesse livro, Abuso Espiritual, ele coloca 5 principais consequências dessas feridas, desse abuso espiritual que muitas pessoas viveram. A primeira delas é a perda da fé. Muita gente perde a fé. Outras pessoas constroem uma aversão à igreja. Não quero mais saber de igreja, eu não vou mais na igreja. Eu acredito em Deus, eu amo a Deus, mas eu detesto a igreja. Outros desenvolvem uma profunda revolta contra Deus, extremamente revoltados, ao ponto de pararem de crer em Deus. Já vi muita gente que se tornou agnóstico, ou seja, não quero saber se existe ou não existe, porque não tolero esse Deus. Atrofiamento espiritual e emocional. O que é isso? Pessoas que não estão crescendo na sua vida cristã, talvez você é alguém assim, é isso que significa ser criança imatura.
Porque a sua vida inteira você dependeu de um líder ou pastor, um intermediário. Você fazia o que ele mandava. E se ele mandava não, era não. Se ele mandava sim, sim. Você nunca aprendeu a comer, a se alimentar da palavra de Deus com suas próprias mãos. E aí você não cresceu. A partir desse rompimento com esse líder, a partir dessa decepção, você entrou num processo de atrofiamento emocional, espiritual, e você não está crescendo num relacionamento com Jesus, e talvez muito do que você tem vivido hoje, desses problemas emocionais, são relacionados a esse atrofiamento que as decepções e a amargura gerou na tua vida e no teu coração. Você não aprendeu a caminhar sozinho, você não aprendeu a viver de fato um relacionamento íntimo com Jesus, pessoal com Jesus. E ele também diz que muitas das pessoas que sofreram abuso espiritual também viveram problemas familiares diversos, ou seja, o problema dentro da igreja trouxe problemas no seu casamento. Problemas com seu marido, problemas com a sua esposa, problemas com seus filhos, uma série de problemas familiares por conta desse tipo de abuso espiritual. E, gente, eu tenho recebido tantas histórias, pessoas compartilhando que suas famílias e casamentos foram destroçados pela igreja. Essa é a realidade de muitos. Então, nós precisamos falar sobre isso. Nós não podemos ter medo de colocar esse assunto na mesa. Esse assunto precisa ser tratado. São tantas e tantas pessoas sofrendo abuso, tantas e tantas pessoas que estão morrendo, que nós precisamos trazer a verdade à tona em busca dessa cura. Então eu fiz uma pergunta. Se nós queremos tratar o assunto, nós precisamos defini-lo bem, compreender quais são os problemas, vamos levantar quais são. E eu fiz a seguinte pergunta: o que te machucou na igreja? O que foi que te machucou? Milhares de pessoas responderam, mas eu quero resumir em 5 pontos, que eu acredito que são os mais importantes. Primeiro, muita gente disse que o problema é a religiosidade e o legalismo. Religiosidade e legalismo, regras excessivas, usos e costumes, não pode isso, não pode usar roupa tal, não pode fazer aquilo, não pode pintar a unha, não pode isso e aquilo. E a partir daí, quando você não vive de acordo com essas regras excessivas, também existe julgamento e falta de amor. Muito julgamento dentro da igreja. E falta de amor, falta de acolhimento. Eu errei, eu caí, mas não recebi cuidado, eu só recebi julgamento, eu fui expulso, eu fui exposto. Outros responderam, liderança autoritária. Eu fui machucado por líderes autoritários. Sofri abuso físico, emocional, espiritual. Eu vi a hipocrisia de líderes que pregavam de forma dura no púlpito, mas não viviam aquilo que pregavam. E também vi muita politicagem, mentiras, cara lavada, máscaras, no meio de pastores e líderes. Outras pessoas disseram o seguinte: manipulação e distorção da palavra de Deus. Líderes que têm usado a palavra de Deus para falar aquilo que eles querem em benefício próprio, em benefício de suas próprias instituições, igrejas. E outros responderam que foram machucados na igreja por conta de conflitos, por conta de fofocas, por conta de mentiras. É muito provável que a tua história se encaixe de alguma maneira em um desses pontos. É por isso que ao longo da nossa série nós vamos tratar todos esses pontos. Nós vamos falar hoje sobre a religiosidade. Hoje o nosso ponto é esse, a religiosidade, o legalismo. A religiosidade tóxica. Mas nós vamos falar nas próximas semanas sobre líderes narcisistas e manipuladores. Nós vamos falar sobre pessoas complicadas dentro da igreja. Nós vamos falar sobre egos inflados dentro da igreja. Nós vamos falar sobre tudo que se relaciona a esses assuntos que foram colocados aqui. E hoje eu quero começar então tratando essa questão da religiosidade, a questão do legalismo. Isso é tão perigoso. Isso é tão presente na igreja. Mas não é novidade. Isso já vem de muito tempo. Jesus combateu a religiosidade e o legalismo, falando que ele era como um fermento. Mateus capítulo 16, versículo 6, Jesus diz o seguinte:
cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Qual é o fermento dos fariseus e dos saduceus? A religiosidade. Uma religiosidade tóxica. O que é essa religiosidade? É uma mentalidade e uma atitude de que para agradar a Deus, eu preciso me esforçar com cumprimento de regras, ordenanças e ritos. Eu preciso cumprir todos os ritos, eu preciso seguir todas as regras. Se eu quero agradar a Deus, se eu quero ter um relacionamento com Deus. Isso é a religiosidade tóxica. E Jesus disse, cuidado com esse fermento, é uma toxina que toma conta da igreja, tomou conta da igreja, tomou conta do cristianismo. No passado, muita gente morreu pelo cristianismo, hoje tem muita gente morrendo de cristianismo. Porque esse fermento tomou conta. Em Gálatas 5:9, Paulo diz o seguinte, um pouco de fermento leveda toda a massa. Por que Paulo está falando isso? Porque a igreja de Gálatas, a igreja da Galácia, era uma igreja extremamente legalista, regras, não pode isso, não pode, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, e Paulo vem quebrando tudo, e ele diz o seguinte, esse fermento da religiosidade leveda toda a massa, destrói tudo, acaba com o cristianismo. É por isso que o pastor Alcione, não a cantora, o pastor, ele escreveu um outro livro chamado Contaminação Espiritual, para falar sobre essa religiosidade tóxica dentro das nossas igrejas. E ele diz o seguinte, estou convicto de que o espírito de religiosidade é o principal inimigo da igreja. Precisamos acordar para isso. Se a igreja de Cristo quiser crescer, amadurecer e cumprir o seu propósito, é necessária uma cura profunda nessa área. Uma cura profunda. Então hoje você está aqui e talvez você se sente assim, exausto, esgotado, acabado, destruído, destroçado. E a causa talvez tenha sido essa religiosidade tóxica, que é um fardo pesado que foi colocado sobre a sua vida. É um fermento que leveda toda a massa e talvez levedou, talvez estragou a sua vida. E hoje nós estamos aqui para encontrar cura. Como nós combatemos essa religiosidade tóxica e encontramos cura para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso corpo? Nós vamos olhar para Jesus. Porque deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus veio ao mundo, ele veio por duas razões. E estudando o Evangelho, isso para mim foi gritante. Jesus concentrou sua vida e ministério em duas coisas: amar os perdidos, amar os pecadores e confrontar os religiosos. Isso resume o ministério de Jesus. Amar o perdido, acolher os pecadores e confrontar, denunciar a hipocrisia da religião, dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei. Jesus, em diversos momentos, ele foi extremamente gentil com todos os pecadores. Mas em diversos momentos, ele foi extremamente rude, verdadeiro, e ele confrontou os religiosos da época dele, vários trechos da Bíblia. E eu quero mostrar um desses. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 30, Jesus disse o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Essa mensagem é para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, esgotados, destroçados pela religiosidade tóxica. E deixa eu te mostrar o que Jesus está querendo dizer aqui. Existe uma palavra muito importante nesse texto, que é a palavra jugo. Uma palavra importante, mas uma palavra difícil. O que significa jugo? Na cultura judaica, existia a lei de Deus, os 10 mandamentos, e uma série de ordenanças e preceitos a partir dos 10 mandamentos, que incluíam leis morais, leis cerimoniais, leis civis.
eram ordenanças para o povo de Israel, que era uma teocracia. Lá no Antigo Testamento, era um povo que era liderado por Deus, e toda a vida desse povo era ordenada a partir dessas ordenanças, dessa lei dos 10 mandamentos. E existia na cultura judaica mestres, rabinos, que eram líderes, que ensinavam a lei e interpretavam a lei. O papel desses líderes era interpretar a lei. Então, o que significa não matar? O que significa não adulterar? Eles conversavam, eles discutiam sobre isso. E existiam vários rabinos com opiniões diferentes, que constituíram as escolas rabínicas. Cada escola tinha um jugo, cada rabino tinha um jugo. O que é o jugo? É uma lente através da qual ele lia aqueles mandamentos e ele trazia interpretações. E você, então, que queria obedecer a Deus, você escolhia esse rabino. Eu acredito nesse rabino, no que ele está dizendo. Então você adotava o jugo dele sobre a tua vida, você colocava esse jugo, você seguia aquela interpretação do texto. Por exemplo, certa vez as pessoas chegaram para Jesus, num caso do divórcio, e eles perguntaram o seguinte: Jesus, com relação ao divórcio, você acredita no quê? Você acredita que pode se divorciar por qualquer motivo ou que existe um motivo específico? O que eles estavam perguntando para Jesus é o seguinte: Jesus, a tua escola é do Shammai ou do Hillel? Existiam 2 grandes rabinos famosos naquela época, que era Shammai e Hillel. O Shammai acreditava que a questão do divórcio, que foi regulamentada por Moisés, lá em Deuteronômio, o Shammai acreditava o seguinte: você pode se divorciar por qualquer motivo. Ele banalizou o divórcio. Se tua esposa queimar o ovo na frigideira, já pode divorciar. Tá? Então, todo mundo Shammai, né? Mas aí tinha o Hillel. E o Hillel falou assim: não, você só pode divorciar se for um caso de porneia. O que é porneia? De onde vem a palavra pornô? É imoralidade. Porneia é imoralidade sexual. Você só pode separar se for por um motivo de infidelidade conjugal. E o que eles estão perguntando para Jesus é isso, está entendendo? Jesus, qual é teu jugo? É o do Shammai, pode por qualquer razão? Ou você é mais conservador como o Hillel, que acha que é só infidelidade? E aí Jesus diz o seguinte: olha, Jesus fica a favor do Hillel. Ele diz, ele é a favor do divórcio em caso de infidelidade, mas Jesus fala isso contrariado, porque ele diz, o plano de Deus não era esse. Aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. O homem não deveria se separar. Deus não é a favor do divórcio. Não foi esse o plano inicial. Mas por conta da dureza do coração de vocês, então eu sou a favor, diante dessa questão aqui da infidelidade conjugal, ainda que contrariada. Então só para você entender o que é jugo. Então os rabinos, eles tinham inúmeras leis e regras que eles criavam a partir da lei. Eles iam criando interpretações, eles iam criando rituais que precisavam ser seguidos. Então eu vou dar um exemplo. O sábado. O sábado, eles paravam para pensar o seguinte: não pode trabalhar no sábado. Mas o que significa... O sábado é o dia do Senhor. Então, se é o dia do Senhor, eu não posso trabalhar, eu tenho que dedicar completamente ao Senhor. Era isso que dizia lá na lei, no Antigo Testamento. Então, o que significa que eu tenho que guardar? Significa que eu não posso trabalhar. Mas o que é trabalhar no sábado? E eles começaram a interpretar. Os rabinos gastavam tempo interpretando e dizendo o seguinte: olha, caminhar muito longe é trabalhar no sábado? Depende. Eu acredito o seguinte, um rabino vinha dizer o seguinte: eu acredito que pode caminhar 2 quilômetros. Mais do que 2 quilômetros é trabalho. Bom, mas pode caminhar 2 quilômetros, mas não pode carregar sacola. 2 quilômetros com sacola, aí quebrou o mandamento, não guardou o dia do Senhor. E, gente, eles foram constituindo leis e regras absurdas, um fardo muito pesado de ser carregado. Então, você não podia fazer nada. Eu vou dar um exemplo. Se você cuspisse no chão e formasse barro com o cuspe, você
tinha quebrado o mandamento do trabalho. Então não podia cuspir no chão. Aí o que Jesus vem? Ele vai curar o cego e ele faz o quê? Ele cospe no chão, ele pega a lama e ele joga nos olhos do cego. O que ele está fazendo? Está quebrando as regras. Porque são regras criadas por homens. Regras não são capazes de nos santificar, regras não são capazes de nos salvar. Para Jesus, os relacionamentos sempre foram mais importantes que as regras. Se as tradições da sua igreja, se tuas convicções são mais importantes que pessoas, você não é diferente dos fariseus. Você não é diferente desses religiosos. Então Jesus, ele quebra todas as regras e ele confronta os religiosos, porque ele cura o paralítico no sábado. Não podia curar o paralítico no sábado, ele curou o paralítico no sábado. E ele ainda disse para o paralítico o seguinte, olha como Jesus era irônico, leva a tua maca. Carrega a tua... Não podia nem carregar a sacola, imagina carregar uma maca. Jesus, nesse sentido, ele confrontou pesadamente. Então, é isso que significa esse jugo da religiosidade. Jesus está falando sobre esse jugo pesado que foi colocado versus o jugo dele, que é um jugo fácil de carregar. O jugo de Jesus é um jugo leve, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu preparei uma foto aqui chocante. Sabe o que é isso? Esse aqui é um interruptor de um elevador, mas é um elevador para judeus. Esse é o elevador chamado Sabat. Sabat é sábado em hebraico. Então, esse é o elevador do judeu. Gente, isso existe até hoje. No Brasil tem esse elevador, nas regiões que tem muito judeu, no mundo e lá mesmo em Israel, existem esses elevadores, porque você não pode, existe uma lei que dizia o seguinte, você não pode fazer fogo, você não pode fazer nenhum tipo de ligação eletrônica no sábado, porque isso é um tipo de trabalho. Então você não podia apertar um botão. O judeu no sábado não pode apertar um botão. Né? Então esse elevador é um elevador que você, no sábado, você vai nele e você não precisa apertar. Ele vai indo de andar em andar. Ele vai indo e ele desce, e ele sobe. Esse é o elevador judeu. Gente, parece piada, mas é verdade. Você está entendendo onde isso foi parar? Inúmeras leis, inúmeras regras que se tornaram um fardo pesado. E Jesus diz o seguinte, Mateus 23:4, vocês oprimem as pessoas. Esses líderes religiosos começaram a oprimir as pessoas com essas exigências insuportáveis. E vocês não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Mais do que isso, esses líderes, eles se aproveitaram do sistema religioso que existia para oprimir e manipular pessoas. Eu quero te explicar como funcionava o sistema religioso de Israel, para você entender que até hoje, mesmo Cristo tendo nos libertado desse sistema, muita gente está vivendo dentro de igrejas debaixo desse sistema desatualizado. Então qual é o sistema? Sistema religioso, 3 elementos para o judeu que eram essenciais, o templo, o sacerdote e os rituais. Os judeus, eles tinham um templo, o templo era o lugar onde eles tinham que ir para encontrar a Deus. Deus naquele momento se manifestava no templo, aquela era a casa de Deus no Antigo Testamento. Se você queria encontrar Deus, você tinha que ir até o templo, a casa de Deus. E nem todo mundo podia entrar na casa de Deus, nem todo mundo. Tinham que ser pessoas que estavam puras ritualmente, então um coxo, o cego, tinham pessoas que não conseguiam serem transformadas, curadas, ou mesmo o eunuco, né, não conseguia, porque o corpo dele tinha uma imperfeição, então não podia entrar no templo. Existia o templo, existia o sacerdote. O que era um sacerdote? O sacerdote era um intermediário entre Deus e os homens. Então, se você pecava, você tinha que ir até o templo para oferecer um sacrifício que era feito por meio de um sacerdote. Esse sacerdote oferecia um sacrifício no teu lugar. Ele dizia o seguinte, olha, esse teu pecado aí serve uma pombinha. Não, esse teu pecado aí tem que ser um elefante. Né? Não, mas eles tinham um cordeiro. Mas muita gente não tinha dinheiro para comprar o cordeiro, pessoas pobres, então existiam outros animais, outros rituais que foram criados, você podia inclusive comprar pássaros.
existia o sacerdote, então, que era esse intermediário entre Deus e os homens. Se você queria falar com Deus e reestabelecer teu relacionamento com Deus, era através desse sacerdote que oferecia um sacrifício. Existiam diversos rituais em torno desses sacrifícios, leis que você tinha que obedecer, e se você desobedecesse, então você oferecia um sacrifício no lugar. Ou seja, a religião judaica tinha um lugar sagrado, tinha pessoas sagradas e tinha rituais sagrados. E o que aconteceu quando Jesus veio? Lembra que ele entrou no templo e ele saiu levantando as mesas? Um ato em que Jesus estava irado, santamente irado, uma ira santa. E ele sai quebrando tudo e a gente até se assusta, porque a gente imagina um Jesus bonitinho, paz e amor. E Jesus entra no templo quebrando tudo e dizendo, vocês transformaram a minha casa de oração num covil de ladrões. Por quê? Porque esse povo começou a usar esse sistema para manipular pessoas, para que as pessoas se submetessem a eles e para que eles pudessem lucrar. Então, os animais tinham todo um ritual para serem sacrificados. Esses animais não podiam vir de longe, porque eles não iam aguentar a viagem, ou eles iam se tornar impuros no trajeto. Então, os animais eram vendidos ao redor do templo. Isso era algo bacana. O problema é que havia uma moeda própria do templo, e você precisava trocar seu dinheiro por aquela moeda, mas aquela moeda era inflacionada, ela era muito alta e eles ganhavam muito dinheiro nessa conversão, muito mais alto que o dólar, tá? E além disso, eles enganavam as pessoas, os sacerdotes se aproveitavam dizendo assim, não, você precisa gastar tanto, você precisa fazer assim, precisa fazer assado. E eles oprimiram o povo com esse tipo de coisa, usaram a religião para controlar pessoas, manipular pessoas, enriquecer e se estabelecerem no poder. Qual foi o problema? Quando Jesus veio, Jesus denunciou esse sistema. O que vocês transformaram? Vocês transformaram isso num fardo pesado. Vocês estão usando isso para destruir pessoas, para manipular pessoas. E Jesus denuncia. E Jesus então vem como Cordeiro de Deus, que vai acabar de uma vez por todas com esse sistema religioso. É por isso que Jesus vem e diz o seguinte, o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus não tem exigências? Não. Pelo contrário, à primeira vista, Jesus pode ser muito contraditório. Porque veja o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, quando ele começou a falar sobre a lei, ele disse o seguinte, vocês ouviram, não matarás. Mas se você odiar teu irmão no coração, você já matou. Ou seja, Jesus está levando o padrão da lei. Pois Jesus está falando de fardo pesado, mas está deixando o fardo mais do que pesado, você está deixando o fardo insuportável, impossível. Aí Jesus diz o seguinte, a lei diz, não adulterarás. Mas se você pensar ou adulterar no teu coração, pensamentos impuros no teu coração ou na mente, você já adulterou. Já é um adulto. Então Jesus, ele passa a régua, e ele coloca a régua lá em cima. E aí a pergunta é a seguinte, fardo leve, Jesus. O teu fardo é muito pior. Eu preferi o fardo dos fariseus. Que fardo é esse? Sabe o que Jesus está querendo mostrar? Jesus está querendo tornar a lei impossível. Jesus ele não está querendo que a gente cumpra a lei. Jesus ele quer mostrar que nós não somos capazes de cumprir a lei. Por isso, quando aquele jovem rico veio até Jesus, o jovem rico veio assim falando, Jesus, o que eu preciso fazer, mentalidade da religiosidade tóxica, o que eu preciso fazer para merecer a vida eterna? Olha, eu honro meus pais, eu guardo o sábado, eu tenho sido um cara excelente, eu sou muito bom, Jesus, falta alguma coisa para mim? Ele estava se gabando. E Jesus então vira para ele e diz o seguinte, e daí? E daí que você faz tudo isso? Se você é tão bom assim, então eu tenho algo mais a você. Vai e vende tudo que você tem. Porque Jesus sabia que ele amava o dinheiro, o coração dele estava no dinheiro. Então Jesus diz, então, já que você é tão bom, você consegue, então eu vou te dar mais um desafio. Vai e vende tudo que você tem. E diz que o jovem ficou chateado com Jesus e foi embora. E aí os discípulos viram para Jesus e diziam o seguinte, Jesus,
Mas desse jeito quem consegue? Ninguém vai conseguir, Jesus. Você está levando a lei para um lugar que é impossível cumpri-la. E aí Jesus diz, é isso. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Vocês não conseguem cumprir minha lei. Eu não dei a lei para que vocês cumpram. Eu dei a lei para vocês acordarem e perceberem que não conseguem e que precisam de mim. E aí que entra o fardo leve. Sabe qual é o fardo leve? É quando eu entendo que Cristo fez por mim aquilo que eu não podia fazer. Ele cumpriu a lei. Ele foi perfeito na obediência à lei. Então ele se tornou o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, que poderia oferecer um sacrifício eterno em meu lugar perfeito, e não precisaríamos mais então fazer sacrifícios. Todo esse sistema aqui cairia por terra. É isso que é graça. Existe o sistema religioso do Antigo Testamento e o sistema agora novo que Jesus vem instaurar a partir da cruz é o sistema da graça. O que é a graça? Eu fiz, eu paguei o preço e eu derramo o meu perdão e o meu amor de graça. Você não tem que pagar, você não tem que frequentar todos os programas da igreja, você não tem que ser uma boa pessoa, você não precisa fazer mais nada. Eu fiz, está consumado, eu paguei o preço, eu agora ofereço um sacrifício no seu lugar e não serão mais necessários sacrifícios. Jesus acabou com esse sistema religioso. Jesus chega no mundo dizendo o seguinte: eu vou acabar com o emprego de vocês, porque vocês estão oprimindo pessoas e eu vim para libertar. A religiosidade aprisiona, mas o evangelho liberta. Então, gente, acorda. Isso aqui é Antigo Testamento, Antiga Aliança. A Bíblia chama isso de Antiga Aliança, Velho Testamento. E a Bíblia chama isso aqui de Nova Aliança. É um Novo Testamento. É por isso que é Novo Testamento e Antigo Testamento. Agora pergunta, por que você acha que os pastores dessas igrejas que estão manipulando e oprimindo pessoas só pregam no Antigo Testamento? Porque não dá para manipular pessoas com a graça. Cristo morreu, Cristo fez tudo. Não, vamos voltar para esse sistema aqui. Esse sistema é melhor. A gente vai conseguir ser mais poderoso. Lembra que Jesus disse para aquela mulher, para a mulher samaritana? A mulher chegou para Jesus e perguntou o seguinte: Jesus, onde que nós temos que te adorar? Existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos diziam que o lugar sagrado era em Gerizim, e os judeus diziam que o lugar sagrado era o templo de Jerusalém. E ela chega assim: Jesus, bom, já que você sabe que eu sou uma mulher pecadora, que tive muitos relacionamentos, então me fala, já que você é profeta, onde que eu devo oferecer meu sacrifício de perdão? Eu devo ir até Jerusalém ou eu devo ir até Gerizim? Jesus vira para ela e fala as palavras mais lindas. Ele diz o seguinte: chegou a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não é mais em Jerusalém, não há mais um lugar que você precisa ir, não há mais um homem que seja intermediário, não é mais Jerusalém, não é mais Gerizim. A partir de agora você pode me adorar no seu coração, porque eu não vou viver mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não vive mais em templos ou em edifícios, Deus vive agora no coração humano, e Ele diz: chegou a hora, e agora aqueles que querem me adorar, e agora aqueles que querem vir oferecer a mim as suas vidas e se renderem, não precisam mais de um intermediário, não precisam mais ir até a Aparecida, não precisam mais ir até a Universal, não precisa se submeter a pastor, a padre ou santo, você não precisa mais cumprir ritual nenhum. Jesus Cristo cumpriu na cruz por você tudo que era necessário, Ele foi o sacrifício perfeito. Pare de ser enganado. Hebreus 9, 14 e 15 diz: Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito, por isso Ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é o mediador, você não precisa de outro mediador, você não precisa. Maria, mãe de Jesus, é uma mulher maravilhosa, mas ela não é mediadora entre você e Deus.
Nenhum homem na terra é mediador, nem o Papa é mediador, ninguém. E deixa eu te falar uma coisa, os evangélicos estão se tornando como os católicos no passado. A reforma foi o quê? A igreja se desviou, começou a oprimir o povo. Veio a reforma de Lutero para dizer, gente, vamos acordar. Mas a igreja protestante, a igreja evangélica se perdeu da mesma forma, voltando para essa antiga aliança e dizendo que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E assim como a igreja católica tem o Papa, a igreja evangélica tem seus papas. Homens que estão acima de qualquer questionamento. São os intermediários, e você precisa ir lá ver o pastor fulano de tal. Antes você adorava o Santo Jorge, agora você adora o pastor Jorge. Só Jesus é o mediador, então ele diz, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados. Você está liberto. Aqueles que estão em Cristo já não há, Romanos 8:1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem se rende a Jesus, quem aceita aquele sacrifício, está liberto dos seus pecados. Você não precisa mais pagar promessa, você não precisa mais fazer voto, você não precisa mais rezar terço, você não precisa fazer mais nada, você está livre. Jesus pagou o preço, Ele se fez culpado no seu lugar. Ele assumiu tua condenação. É isso que ele veio fazer. Que haviam cometido sobre a primeira aliança. Essa primeira aliança, Deus disse que era provisória. Deus estava preparando o terreno para enviar Jesus. E a ideia de ser provisória, que era uma sombra do que estava por vir. Então a ideia é, eu vou deixar esse sistema aqui, através dele, vocês vão perceber que não conseguem, eu envio Jesus, e Jesus então vai libertar vocês. Mas eles adoraram. Esse engana quem gosta. Porque a gente é idólatra. A gente gosta de adorar pessoas. A gente gosta do pastor Jorge como santo inatingível. Mas ele não é. A gente gosta. E o que muita igreja está fazendo hoje é voltar para a primeira aliança. Mas nós estamos agora diante de uma nova aliança. A aliança de Cristo Jesus. Ele pagou o preço. E não há nada mais para ser pago. É por isso que hoje você vai ver igrejas por aí que estão fazendo o quê? Levantando o templo do rei Salomão. O templo do rei Salomão. E aí o que eles fazem? Eles têm os rituais, os objetos sagrados. Milhões de pessoas sendo manipuladas. Aí o que eles têm? Eles têm a Arca da Aliança. A Arca da Aliança entra no templo, Antigo Testamento, mas a Arca está lá. E todo mundo agora pode tocar na arca, um objeto sagrado, um pastor sagrado, num lugar sagrado. Antiga aliança. Eu não quero revelar quem é um pastor, eu botei uma tarja. Tá? Isso aqui é um pastor ou um sacerdote? É um sacerdote. Vestido que nem um rabino, vestido que nem um sacerdote, vestido que nem um representante de Deus lá no templo. Esse aqui são as tábuas dos 10 mandamentos. Olha que legal, eles conseguiram resgatar as tábuas dos 10 mandamentos. E esse aqui é o óleo ungido. Se você tiver o óleo ungido, você passa sobre si, esse óleo te cura. Engano. É por isso que o pastor Augusto Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos, diz o seguinte, ele escreveu um livro chamado O que se estão fazendo com a igreja? E ele diz o seguinte, é minha convicção que o evangelicalismo brasileiro está chegando a uma etapa que prenuncia o seu fim. O evangelho que se prega hoje em várias vertentes evangélicas está muito distante daquele registrado nas páginas do Novo Testamento. Precisamos de uma reforma, uma nova reforma, porque o evangelicalismo brasileiro se perdeu. E eu não quero perder o nome dos evangélicos, eu não sei que nome a gente vai dar, a gente precisa manter esse nome, mas talvez a gente precisa lutar por esse nome. Mostrar para as pessoas o que isso significa. Evangélico é crer no evangelho e não crer nessa religiosidade, não crer nesse sistema religioso. Nós somos libertos, a religião aprisiona, mas o evangelho liberta. Mas, eu não estou falando só dessa igreja. Os evangelhos no geral. Usos e costumes.
né? Você tem que usar roupa assim, vestimenta assim, não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode beber Coca-Cola, não pode beber café, não pode usar calça, tem que usar saia, não pode cortar o cabelo, não pode depilar, né? Não pode pintar as unhas, não pode depilar, não pode jogar futebol, não pode ouvir música do mundo. Não pode. E aí você queima teu CD. E vou dizer mais, tem igrejas que dizem o seguinte: você só pode ouvir música desse ministério. Você só pode ouvir pregações desse ministério. Você não pode ouvir outro pastor. Você não pode ouvir pregações de outra igreja. Você não pode ouvir música de outra igreja. Gente que vive esse cárcere dentro da igreja, debaixo desses líderes manipuladores. Não pode ver televisão. Disney é do diabo. Já ouviu isso? Disney é do diabo. E aí todo mundo, não pode mais ver a Pequena Sereia, né? Julgamentos superficiais. Muito julgamento dentro da igreja. Alguém mandou uma mensagem para mim essa semana, dizendo o seguinte: por que vocês ficam gritando? Eu passei na rua e vi vocês gritando, não sei o quê. O cara julgando a rede. Deus disse: cara, vem conhecer, eu quero te dar um abraço. Eu falei de coração mesmo, Deus está mudando meu coração. Críticas e mais críticas. Fofocas, né? Porque você não conseguiu cumprir todos esses mandamentos. Você não é perfeito como os outros crentes são tão perfeitos. A exposição pública do pecado. Quantas vezes eu vi pessoas que se arrependeram, pecaram, mas se arrependeram e não precisava expor publicamente, mas expôs o casal publicamente. Eu lembro de uma menina na instituição que eu cresci, seminário teológico. Ela compartilhou com uma amiga. Ela disse: olha, eu e meu namorado, o relacionamento esquentou um dia, a gente estava em casa e a gente passou da linha. Ela compartilhou para mim. A amiga pegou, foi para a liderança do seminário, contou para a liderança. Sabe o que a liderança do seminário fez? Chamou toda a escola, 300 alunos, levaram a menina lá na frente e disseram o seguinte: a fulana fornicou no seu namoro e ela está sendo expulsa. Estamos enviando ela de volta para a sua igreja. Gente, aquele dia eu quase morri. O que é isso? Sabe o que é isso? É uma distorção do texto bíblico. Que muitos vão dizer: mas a Bíblia diz. Então tá bom, eu te convido para vir conversar sobre esse texto bíblico. A gente precisa rever esse texto bíblico. Porque não é por aí, não é bem assim. Não é isso. Não é desse jeito. Abuso de poder. Pastores que controlam pessoas. Líderes autoritários, né? O ungido do Senhor. Como diz Maquiavel, é melhor ser temido do que ser amado. Então esses líderes se colocam numa posição de que se você não obedecê-los, se você levantar qualquer questionamento sobre a autoridade dele, ele é ungido do Senhor e você vai ser fulminado por Deus. Porque eu fui colocado nesse lugar e eu estou por cima dessa casta. E ninguém me questiona. Então eles impõem esse medo, porque é melhor ser temido do que ser amado. Maquiavel. É esse abuso de poder que eles chamam de cobertura espiritual. Você vai perder a cobertura espiritual. Pastor, sabe o que é? Eu estou pensando em ir na igreja lá, dar uma olhada. Se você for lá, você perde a cobertura espiritual, vai perder a bênção. Deixa eu te falar uma coisa. A cruz de Jesus te confere toda a cobertura espiritual que você precisa. Tá? Qualquer líder que prometer para você bênçãos ou proteção por meio da sua liderança e autoridade é um falso mestre. Corra, fuja, é um abusador, é um manipulador. Fuja. Em Cristo nós temos toda a cobertura espiritual. Efésios 1:3 diz que através de Cristo Jesus nós recebemos todas as bênçãos celestiais e somos guardados e protegidos pelo seu Espírito. Não existe um homem que possa te proteger ou te abençoar além de Jesus, senão através de Jesus. Honra da família sacerdotal. Não pode falar mal da família do pastor, porque a família sacerdotal, isso é Antigo Testamento.
Eles estão trazendo de volta. O ungido do Senhor no Antigo Testamento era o profeta, era o sacerdote, era ungido mesmo, era escolhido, era representante. Mas agora a palavra diz que todos nós somos sacerdotes, sacerdócio universal. Não há mais diferença entre você e aquele pastor. Você é igual diante de Deus. Você não precisa da oração dele. A oração dele não é mais poderosa que a sua. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Mas a gente gosta desse engano, porque é místico. A gente gosta das coisas místicas. Existiu uma grande heresia que a gente vai trabalhar na série das igrejas. As igrejas enfrentaram ao longo dos séculos. A igreja primitiva enfrentou, a Bíblia fala sobre essa heresia, o gnosticismo. Que era o gnosticismo? Existe uma verdade oculta sobre Deus e sobre você. Mas é necessário uma iluminação mística para descobrir, para revelar essa verdade oculta sobre Deus e sobre você. E eu tenho essa revelação. Eu sei. Eu vou trazer para você essa revelação oculta sobre você. Gnosticismo é uma espécie de sincretismo das ciências egípcias e da cultura helenística, a cultura grega, que acreditava nessa verdade oculta, que para encontrá-la você precisa entrar num transe, é um lugar especial, só algumas pessoas consagradas conseguem obter essa verdade. Toda a verdade foi revelada na palavra de Deus, toda a verdade. Não há nada mais oculto. Você não precisa buscar o oculto, porque Cristo revelou tudo através de sua vida e da sua palavra. Além disso, nepotismo na liderança. A mulher do pastor é pastora, o filho do pastor é pastor, a filha do pastor é pastora, todo mundo está protegido, é a honra da família sacerdotal. Isso é uma gangue. Os caras são fogo, mano. Todo tipo de manipulação financeira, né? Manipulação financeira para todo lado. Você tem que dar, se você não der, o devorador vai acabar com a sua colheita, você vai gastar mais na farmácia. Dízimos e ofertas, primícias. Eu lembro uma vez uma mulher chegou aqui para mim na igreja e disse assim: pastor, eu vim te entregar as primícias. Tomei um susto, meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi falar dessas primícias. Aí eu lembrei, você está falando lá do Antigo Testamento, moça, você está atrasada 2000 anos. Não tem mais esse negócio de primícia. Porque lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, os levitas, não tinham terras. As outras 11 tribos tinham terras, os levitas não. Então as outras tribos tinham que trazer as primícias, 10%, dízimo, para que esse povo tivesse dinheiro e pudesse abençoar os estrangeiros, os pobres e a nação. Isso era o dízimo, era o imposto de Israel, não tem mais nada a ver com hoje. Não existe mais dízimo. Tiago, mas por que ninguém me contou isso? Sabe por que não te contaram? Um jovem da nossa igreja chegou no pastor dele e falou o seguinte: pastor, descobri na Bíblia que essa história de dízimo caiu por terra, desse jeito como vocês colocam, obrigatoriedade. Por que o senhor não prega isso? Ele falou: mas o que você acha que vai acontecer se eu pregar isso? As pessoas vão parar de dar dinheiro. Então as pessoas não estão pregando a verdade porque elas não querem perder dinheiro, poder. Acabou. Eu não vou mais ser um ungido do Senhor, porque agora todo mundo é ungido. Então muita gente está usando a religião, está usando o púlpito da igreja, com essa cara de santidade, vestido com essa cara de santidade, mas sua busca pessoal oculta é uma busca por poder. Expor os não dizimistas. Eu lembro, eu entrava na igreja e tinha lá, quem deu o dízimo e quem não deu. Ativismo dentro da igreja, você tem que estar na segunda, a segunda é da libertação, a terça é da vovó, a quinta é expulsar o capeta, o demônio. Você tem que frequentar todos os cultos e programações, uma fé tóxica, crenças doentias. Você está doente porque você não tem fé. O teu marido foi embora porque você não passou o óleo na cabeça dele enquanto ele dormia. Você está em pecado, você está falhando, a fé está aqui disponível, você que está falhando. Então vem aqui domingo, nós teremos a fogueira santa, a gente vai fazer um ritual, a gente vai fazer um sacrifício. Cristo já fez o sacrifício, acorda, meu amigo. Olhos ungidos, consagrar objetos e bens.
pai que trazia o carro, você pode consagrar o carro da minha filha? Sim, não, posso dar uma volta no carro da sua filha? Campanha de libertação, né? Vamos fazer uma campanha de libertação, você está passando, vem aqui, nós vamos fazer votos, pagar promessa, templos e locais sagrados. Você não precisa mais ir para Aparecida, você não precisa mais ir em lugar nenhum, você pode adorar a Deus na tua casa, você pode adorar a Deus no teu coração, rezar com o terço, você não precisa mais de objeto nenhum, Cristo já pagou o preço. Basta agora dobrar teus joelhos e de coração sincero clamar por esse Deus, dizendo, eu creio. E nós nos tornamos então filhos de Deus, sacerdotes de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que esse é o fardo pesado. Esse fardo é pesado. E talvez foi isso que te sobrecarregou, foi isso que te esgotou. Eu quero te dizer que Cristo morreu naquela cruz para deixar tudo isso para trás. Você não precisa mais viver dessa maneira. Tá legal? Por isso, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É isso que quer dizer, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Em primeiro lugar, é um convite para todos. Para qualquer um. É para todo mundo. Especialmente para aqueles que entendem a necessidade. Eu não consigo. Eu estava com uma conversa sexta-feira à noite com a Nath na cama. Quando a Nath disse assim, amor, cada dia que passa, eu descubro e eu compreendo mais profundamente que eu não consigo, que eu preciso de Cristo, que eu preciso da graça. Eu espero que você entenda isso um dia. Segundo, um convite para uma relação pessoal com Jesus. Você não precisa do pastor Jorge, você não precisa do santo Jorge, você não precisa do papa, você não precisa de nenhum líder, você não precisa da tia de oração, não precisa de nada disso. Está disponível através de Cristo, através do Espírito. O Espírito habita na sua vida. O Espírito de Cristo está na sua vida. Você não precisa mais fazer nada, porque Ele pagou o preço no teu lugar. Ele assumiu a nossa condenação. E Ele agora, a partir daí, vem viver em nós. E Ele nos capacita para vencer pelo poder do Espírito. Nós podemos viver uma nova vida. Por isso, como disse Feridos em Nome de Deus, a Marília César de Camargo escreveu um livro com histórias de pessoas feridas, uma jornalista, um livro bem bacana, com histórias. E ela diz o seguinte, somos chamados a ser discípulos de Cristo e não de uma pessoa ou pastor. Você tem que ser discípulo de Cristo. O que a gente quer fazer aqui é discípulos de Cristo, não é discípulo do Tiago, não é discípulo do Cata, do Washington, do Abner, é discípulo de Cristo. Venham a mim, Jesus disse. Talvez o problema foi que você foi a um homem ou uma mulher buscando um intermediário, quando você colocou essa pessoa no lugar errado, criando um ídolo. É Cristo. Você tem que vir a Cristo. Timothy Keller diz, Jesus não veio empunhando uma espada, Ele veio com pregos nas mãos. Não veio trazer julgamento, Ele veio para sofrer o julgamento. Você não precisa ter medo de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não vem com espada, Ele é manso e humilde de coração, Ele falou. Ele vem com seu amor e sua compaixão, com pregos nas mãos. Ele não veio para trazer julgamento, Ele veio para sofrer o julgamento. Por isso Jesus está dizendo, não precisa ter medo. Está ferido, está machucado, está sobrecarregado, está cansado. Pode vir. Veja minhas mãos. Foi por você. Deixa eu te abraçar, deixa eu cuidar de você. Venham a mim. Um convite para cura e renovo. E Ele diz, e eu lhes darei descanso. Você precisa conhecer o Evangelho, esse é o Evangelho. E o Evangelho liberta. A minha oração é que você seja libertado e encontre cura e renovo no amor de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Eu quero fazer um desafio. Não há nada de espiritual ou diferente nesse desafio. É simplesmente um símbolo. Eu quero te convidar a tomar posição, reconhecer.
Se você foi machucado pela igreja, se você sofreu qualquer tipo de abuso espiritual, emocional, até físico, se você viveu esse fardo pesado e se sente cansado e sobrecarregado, eu quero te convidar agora a vir a Jesus, dizendo: Jesus, eu estou aqui, eu creio no que tu fizestes por mim. Então eu quero te convidar a ficar em pé, e eu quero orar por você, não porque minha oração é mais especial, mas porque nós estamos na presença de Jesus. Se você é alguém que está cansado, sobrecarregado e precisa de cura e de renovo, nós vamos orar juntos como comunidade. Você fica de pé, eu quero te convidar a ficar de pé. Você que quer cura, renovação, quer vir a Jesus. Pai, eu quero orar, Deus, por cada pessoa que está aqui nessa manhã. A tua verdade liberta. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Pai, que de fato essas pessoas, seja lá pelo que elas passaram, possam ser libertas. Seja o fardo pesado, seja abuso, seja o que for, pessoas que estão cansadas, estão feridas, machucadas, e hoje estão ouvindo tua voz que diz: venham a mim. Aqui estão elas, Deus. Que o Senhor, como pastor supremo, possa cuidar, amar, acolher, restaurar. E nós como igreja, Deus, nós como tuas mãos e teus pés, nós abraçamos essas pessoas, nós acolhemos elas, porque sabemos que somos fisicamente a tua presença na terra. Nós vamos cuidar deles, mas queremos te pedir, Deus, que o Senhor cuide de nós, porque o Senhor nos deu esse espírito profético, tão perigoso, de pregar no meio de uma geração. Nós sabemos que corremos perigo, Deus, nós sabemos que andamos no meio de lobos, mas nós estamos alegres, porque nós queremos viver pela verdade, Jesus Cristo. Entregamos nossas vidas a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém.